Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje dia 23 de julho de 2020, 17 horas e 1 minuto. Uma final de tarde extremamente agradável. Eu já estou com a cabeça na primeira aula da imersão, que vai ser hoje às 19 horas. Então, uma tarde agradável, 25 graus aqui em São Paulo. Eu inicio desejando bons investimentos, saúde e paz a todos. O seu like é importante, compartilhe o vídeo na descrição do cenário, do radar, na mira do trader, tem o link para o nosso Telegram, para o nosso site, onde você pode assinar o Informe Cenário gratuitamente. Tem o Facebook também, tudo gratuito. Siga, curta, isso ajuda muito no nosso crescimento orgânico. E aqui no YouTube, vamos deixar o like, se inscrever e compartilhar para que possamos crescer dia após dia, fazendo um trabalho que visa educar financeiramente os investidores de renda variável aqui no Brasil. Perfeito? Caríssimos, quem quiser ver os estudos, tem na descrição do vídeo aqui bolsas europeias, China e FNC, que é o índice do setor financeiro, Bitcoin, petróleo Brent, tem tudo aqui no Informe Cenário, na verdade no cenário em vídeo, né? E tem balanços da TNT, eu fiz por curiosidade, American Airlines, e também falei da Oi no trabalho que a gente fez no cenário em vídeo. Perfeito? Então vamos começar os estudos desta linda tarde de quinta-feira falando do dólar, né? O dólar ainda vai caminhar para o fechamento, porém, entretanto, todavia, houve um rompimento falso da mínima do dia 23 de junho. Então, teve o padrão também fora da banda, dentro da banda. Então, o dólar deve testar o fundo anterior na região de 5.250. Hoje de manhã, eu já havia falado, sem titubear, que nós teríamos um teste de 5.220 no cenário, né? Na verdade, eu falei isso ontem, né? Eu falei que nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro invertido, que haveria um teste do 5.168, né? Isso ocorreu logo na abertura. Aí houve um teste da média de 21 e a região de rompimento também do ombro, cabeça, ombro invertido, um pullback na neckline. Aí tivemos aqui uma espécie de pinça de fundo sobre a média, um padrão penetrante, um filhote de ambos, enfim. E aí subiu forte, né? Estourou um pivô também a 5.201 e o nosso alvo foi absolutamente cumprido, né? Então chegou a 5.224.500. Agora vamos ver aí o que fará o dólar, mas enfim, a gente conseguiu capturar o movimento de maneira plena, então é importante assistir as comunicações. Para a posição o dólar está ruim, mas parece uma ironia do destino eu falar isso, mas está bom para o day trade, né? Enfim, não é a nossa praia, mas muita gente que segue gosta, então tá aí entregue um alvo plenamente cumprido na doleta, como chama a molecada, né? Então é isso. Falar de bolsas americanas, né, que estão finalizando os negócios, né? O índice... Lembra que eu comentei hoje de manhã que tinha um espaço de uns 2-3% para as bolsas caírem mundo afora? Tá aqui, ó. Nasdaq estava subindo, está caindo 2,29. Simples assim. Rompimento falso do 10.825. Eu acho que tem espaço para vir na região de 10.180 ou pelo menos aqui na LTA. Eu acho que vai estressar a média de 21. Dow Jones a mesma coisa, então essas bolsas têm 2-3%. O Dow Jones pelo menos na LTA eu entendi que ele viria. Aí está. Mas eu acho que uma beliscada na média aqui ainda vai ocorrer, então tem um pouco mais de espaço para cair. E a mesma coisa o S&P, né? O S&P não conseguiu manter-se acima de 2.333. 2.233, está levemente abaixo, na verdade está aqui em cima, né? Está 2 pontos acima, mas enfim, tem um pequeno sinal de topo. Imagino que o teste da média seja o caminho mais provável e vamos tentar traçar uma LTA. Toda vez que inicia-se
um movimento do gênero, é sempre interessante ter uma linha de referência, se possível. Só aí ontem quase eu acertei o placar do jogo. Eu falei Corinthians 6, Palmeiras 0, foi 1-0 fora o baile. Então tá aqui um possível alvo também para o índice S&P, que seria mais ou menos a região do 2,128, aqui, alguma coisa do gênero. Ou pelo menos a média de 21. Eu não acho, por exemplo, que essa queda para por aí. Eu acho que amanhã teremos uma sexta-feira de baixa também. Perfeito? Aí temos o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. O EWZ foi um trade fácil e um trade técnico. Por quê? Porque ela deu compra aqui nos 28 dólares, praticamente um fundo triplo, rompeu uma LTB, cruzou média, onde está o alvo aqui em cima, 33,35. Ontem bateu 33,71, lucro no bolso. Agora deve corrigir pelo menos até esse topo anterior, aqui nos 31,19, ou na média aqui de 21 por aqui. Então tem mais algum espaço para cair também. Ok? O que tinha chamado a atenção para a gente cravar uma queda aí de 2, 3% pelo menos, era o VIX, o nosso amiguinho. O VIX, ele é o índice do medo, o índice de volatilidade. Ele veio em um suporte aqui na região de 23,54. E eu falava de manhã, além de ter respeitado esse ponto, se romper, obviamente, de baixo para cima 24,92, vai ter correria. E está com cara de fundo duplo no curto prazo, com eixo de W a 26,26. Então, pelo menos a média nos 28,50 deve testar. Então, eu entendo que ainda tem mais espaço para subir. Agora, se tiver correria, ele pode vir aqui no 33,67, que seria o alvo do fundo duplo. Ok? Então, bolsas americanas feitas, EWZ, VIX, Bitcoin, Brent, bolsas europeias e FNC, DI, Xangai no cenário em vídeo, assistam lá. Então, vamos falar aqui de ativos fixos, Petro, Vale e bancos. Então, vamos lá. Vamos direto aqui, BBAS3. BBAS3 fez o que tinha que fazer, queda, né? Nós tínhamos alertado que ele não prosperou ao romper o 35,13, então no mínimo um teste da média de 21 era esperado. O que eu entendo que nós devamos fazer aqui em Banco do Brasil? A gente vem aqui, apaga essa LTA que não tem mais nada a ver, LTB, né? Aí a gente tenta traçar uma linha de tendência de alta no curto prazo. Ela foi perdida, só que está testando a média. Eu entendo que haverá um teste do 34,08. Não hoje, né? Porque já fechou. É quase uma simetria em A, né? O que é a simetria em A, professor? É o V de ponta cabeça, que é praticamente uma letra A. Eu acho que tem algum espaço para cair ainda também. Não tem um sinal de fundo, alguma coisa assim. Né? Aí nós temos Bradesco. Nós já tínhamos traçado também, perdendo uma LTA alvo mínimo 22,27. Então tem mais algum espaço para cair, região da média. E Itube. Itube deixou praticamente um topo triplo aqui, 1, 2, 3 topos, né? E essa LTA eu acho que é um alvo natural, especialmente se perder o 26,44, aí seria líquido e certo teste dessa linha de tendência de alta. Então ainda há mais espaço para cair na sexta-feira, pelo menos na abertura. Ok? Aí falar de Petro e Vale. Petrobras também é um movimento fácil, movimento até meio óbvio, né, pessoal, pelo conhecimento que a gente tem da análise técnica refinada que usamos. Por quê? Rompimento de 23,43 falso, né, região de 22,50, LTA e média móvel de 21 a ser testada, né? Se perder essa LTA, alvo em 21,86, né? Aqui é uma tríplice trincheira, né? Um suporte triplo. 3 candles na mesma região,
média de 21 e linha de tendência de alta. A média de 21 está escondida ali, ó. Agora, se perder essa região, começa a acionar o stop e joga o preço em 21,86. Certo? Aí Valéry, vale 3. Vale 3 aí na tela, nós já teríamos saído neste dia, totalmente da operação. Qual que é a ideia de Vale? Testar a região de 57, essa região aqui, ó, 57,36, 56,95, fechamento do gap no 57,30, alguma coisa por aqui. Mas antes tem a média, né? No caso da Vale, eu também acho possível traçarmos uma linha de tendência a partir desse fundo. Algo mais ou menos assim, e é sempre uma referência, né? Geralmente os movimentos caminham rumo às linhas de tendência, no mínimo quando começa essa correria na ponta vendedora. Perfeito? Vamos falar de BOVA11, fechando agora. Sendo coerente com o que eu falei desde ontem, desde anteontem, na verdade, que tem uns 2, 3% para cair, está caindo 2%. Qual que seria um alvo natural para o BOVA11? 97,15, região da LTA, quem sabe este fundo aqui, a 96,46 e a média de 21. Pela amplitude do candle, tem mais espaço para cair. Perfeito? O Ibov está fechando, né, que alguns ativos ainda estão em leilão. Depois a gente fala do Ibov e do mini índice. Vamos ver os destaques aqui do dia. Eu vou pegar alguns aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vou colocar aqui. Falei da Oi também, viu, pessoal, no mais cedo no cenário em vídeo. Assistam o cenário em vídeo, vale sempre a pena. Ou assistam de manhã, de tarde, logo que eu coloco, ou se não assistam depois, tem muita coisa. Às vezes o radar tem o dobro da audiência do cenário em vídeo, sendo que o cenário em vídeo é fantástico também. Bom, então vamos lá, falando do... Eu tinha prometido hoje falar de Cyrela, né? Porque tem o lance do IPO. Então eu vou falar de Cyrela. O IPO da Plano e Plano, né? É que hoje, né, o movimento está para baixo, então é difícil mensurar esse tipo de fenômeno. Ela fechou esse gap. Tá com uma ideia aqui de topo duplo. Deve estressar a média de 21, a região dos 25. E vamos ver se segura. 25,54. Essa região deve ser testada na minha visão. Já emendando aqui outras baixas, né? TIMP3. Eu falei bastante sobre isso no cenário e falei no Telegram sobre a exclusividade da Highline, então ativo. Só que aí, pessoal, é aquela velha história. Quando você pega a movimentação e você tem um alvo, o alvo é sagrado. O alvo é que nem a escola dos filhos da gente, o plano de saúde dos filhos. É sagrado. O ativo tinha um alvo em 17,41. A ação vai no alvo, pouco importa se ela continua subindo. Se ela subir, boa sorte para quem entrou. Alvo é para colocar lucro no bolso, assim como foi no EWZ. Qual que era o alvo? 17,41, onde bateu? 17,50, lucro no bolso. Agora é complicado, quem está com ativo, ó, veio numa região de suporte anterior, virou bagunça, com volume, enfim. Via Varejo, por exemplo, né? Muita gente tirando onda aí com a Via Varejo, que ela vai não sei para onde. É a mesma coisa, alvo é alvo. Quando você tem quem andou fora da banda, fechou dentro, é paulada, né?
Então está caindo 7% hoje, acho que ainda vai cair mais, pelo menos até os R$19, né? Aqui tem um gap, né? Tem um topo anterior a 19,05 e tem um gap a 19, então ela deve buscar os 19. Então, por exemplo, você vê um candle desse que é uma nuvem negra em relação ao dia 20, tem que vender, né? O ativo não... Você pode até recomprar depois, mas o ativo, eu vou até tirar esses pontos no gráfico, ele não vai subir para sempre. Às vezes até sobe, tipo local web, por exemplo, que pegou uma... Mas é muito difícil. Só que aí o ativo vai corrigindo no meio do caminho. Você entende a dinâmica? Então tem que, quando você tem o sinal, você tem que fazer a venda, né? Então pelo menos ela mira os 19. Se tivesse mais um tempo de pregão, bateria 19 hoje. A Icogna é mais uma ação que virou festa. Qual que é o problema de muitas vezes o pessoal se empolgar nesse tipo de ativo? Começar a fazer termo. Você entende? Então, por exemplo, a Cogna foi uma situação parecida. Ela fez uma estrela cadente e um candle vermelho. É para vender. Agora está caindo 6,82, tende a cair mais. Pelo menos até os 8,57, mas é mais provável que ela busque os R$8. Esse gap foi fechado, a gente pode apagar. Só que eu já vim alertando sobre esse negócio. A compra de ouro foi aqui, ó. Nós tínhamos Cogna na carteira, mas nós já vendemos. Faz um tempo, inclusive. Ok? Grande volume. Hoje os ativos caindo com volume. É brincadeira. O meu WhatsApp eu limpo tudo antes de começar. Só um segundo, pessoal. Maravilha. Maravilha. Então aqui Cogna. Aí nós temos Mglu. O pessoal pega os ativos que caiu mais, né? E desce o sarrafo, tipo Magazine Luiza, que também deu sinal. Isso daqui é uma nuvem negra. É o Dark Cloud. Né? Tempestade à vista. Geralmente cai mais quando faz esse tipo de movimento. Uma Magazine Luiza eu não duvido de nada. E tem Cielo. Cielo sendo Cielo. Né? Toda indicação que vinha 5,93, eu não confio no ativo, agora cai. Se perdeu 5,17, pessoal, ela volta para os R$5. Eu acho possível traçarmos uma LTA. Quem sabe será alvo do movimento. Perder 5,17, acho que fica entre a média e a LTA que nós vemos aqui. Certo? E falando das altas de hoje, né? Ativos relacionados a dólar, o mercado buscando proteção. Então a SUSB ela já tinha dado compra por causa dos Três Rios. Nós comentávamos, pelo menos para entregar aqui no 40,15. E acima de 40,15 o ativo tem mais espaço para subir. 40,15 agora vira stop se ocorrer perto do fechamento. Ok? Aí temos Klabin, ligada a papel celulose também, KLBN11. O ativo também tem uma inclinação de alta. Eu acho que ele tem espaço para subir, talvez até essa região de 23,42, mas eu não tô tomando compra no momento, né? Mas como está atrelado a dólar, de repente o mercado aloca, faz um voo aí para qualidade. Aí tem Qualicorp, né? Uma ironia, né? Ela desceram o sarrafo no ativo. E agora ela está subindo fazendo um arame, né? Vai entender. É um arame. E aí JBSS3, de algum modo beneficiada pelo dólar. Né? Frigoríficos
Para quem compra JBSS3, um stop bem claro, abaixo de 21,68, se romper essa região dos 23, ela pode realmente subir até 25,56 dentro de alguns dias. Apesar de eu não ser comprador, é isso que o gráfico diz, mas tem que ficar esperto com stop. Se de repente amanhã baterem no índice, no BOVA11, dificilmente algum ativo vai desenvolver movimento de alta, na minha opinião. E aí nós temos a Hypera, né? Amanhã sai o balanço. Tem cara aqui de um mastro bandeira, mas acho que vai depender muito do fluxo também. Ok? E aí, para a gente finalizar, vamos falar do mini índice. A gente já falou dos outros ativos, né? Então, o mini índice bateu na trave aqui perto bateu 105,520, 105,140, 105,305. Uma barra importante, o Marubozu. Tá a briga aqui no topo anterior em 102,295. A perda desse ponto projeta a região de 100 mil pontos, onde tem um fundo anterior. Essa LTA em azul mais curta, a LTA mais longa em amarelo e a média. Então nós temos um cataclismo aqui, um ponto de clímax em torno de 100 mil pontos. Será que vai puxar o preço para lá? Duas LTAs, um fundo e a média de 21? Eis a questão, né? E o que gerou essa queda foi um rompimento falso de 104, 140. Também um rompimento falso do canal, aí fez um topo duplo, eixo em 104, 195. E aí começou a derreter, né, pessoal? Veio primeiro no 103, 305, depois no 102, 295 e a briga está aqui. Porque esse topo anterior no 102, 295, ele coincide com a LTA que guia os fundos desde o final de junho. Então aqui a briga vai ser forte. Ok? Então é isso aí. Saúde e paz a todos, pessoal. Vão lá no Instagram, curtam, sigam, a mesma coisa no site, assinem o cenário gratuitamente, Facebook e aqui no YouTube, compartilhem, deixem o like e se inscrevam no canal. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, pessoal. Um forte abraço, valeu!